Você já percebeu como a forma que a gente se alimenta muda junto com as mudanças da nossa vida? Quando a gente muda de casa, de país, quando começamos um novo trabalho ou então quando nos aposentamos, quando a gente se casa, quando começamos a fazer exercícios físicos, quando a gente sai da casa dos nossos pais, ou seja, quando temos uma mudança da rotina, a alimentação muda junto. Hoje nós vamos conversar sobre como grandes mudanças mexem com o jeito que a gente se alimenta, trazendo, é claro, alguns dados bem interessantes para embasar essa nossa conversa. Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, então começando com as atualizações da semana. Essa semana foi legal porque eu acho que eu fiz várias coisinhas assim pela primeira vez, né, desde que eu cheguei aqui. E daí uma dessas coisinhas foi ir no shopping. Aqui, Avignon, pra vocês terem uma ideia, assim, o centro da cidade mesmo, ele é bem pequenininho. Então os shoppings, esses centros comerciais, eles ficam mais na parte de fora de Avignon. Às vezes até em outra cidadezinha aqui perto, sabe? Mas é meio que tudo junto, assim. E daí foi legal, mas ao mesmo tempo eu achei que ia ter mais lojas, sabe? Não tinha tanta coisa e tinha muita gente no shopping porque era um sábado à tarde. Então isso é algo que eu não gosto tanto, assim. Mas foi interessante. Essa semana também eu participei de um grupo de jovens da igreja aqui de Avignon. Isso também foi maravilhoso, foi perfeito, assim, porque eu gosto muito de participar de grupo de jovens. Nesse agora que eu fui, foi realmente realmente uma explicação teológica, assim, sabe? Bem forte sobre a fé católica, que, lógico, né? Foi dada ali por um padre. E depois teve um momento de oração muito bonito também. Tinha várias pessoas também da minha idade. Então, isso é legal, né? Pra poder conhecer novas pessoas. Outra coisa que eu fiz também essa semana foi provar uma baguete diferente. Que é uma baguete que vem de Millau. Eu acho que em francês se diz Millau. É uma cidade aqui do sul da França. Mas eu não gostei muito dela. Pra ser sincera, eu achei ela meio dura, assim. Enfim, não valeu tanto a pena. Mas pelo menos eu experimentei. Eu sei que tem uma outra baguete que eu prefiro aqui, que ela é... Baguete em geral ela é mais dura, né? Mas essa que eu prefiro, ela é um pouquinho mais mole, tem grãos e tudo mais. Cada vez que eu vou no supermercado aqui, acaba sendo uma descoberta de novos ingredientes, novos produtos. Eu tô me esforçando pra experimentar coisas novas. Até outro dia, né? Eu comprei baguete com Roquefort, que é um queijo aqui. Enfim, pra experimentar. E tá sendo legal também nesse aspecto alimentar. E, gente, antes da gente começar o nosso episódio, eu queria muito pedir pra vocês, se vocês gostam do episódio, pra vocês compartilharem com outras pessoas, ou, se possível, né, avaliar o podcast, ou deixar um comentário, qualquer coisa assim, porque isso ajuda a plataforma a entender que o podcast tem assuntos interessantes, tem episódios relevantes, e a indicar esses episódios pras outras pessoas. E é isso. Então, bora lá pro nosso assunto. A comida, como a gente bem sabe, acaba sendo um reflexo da nossa rotina, porque comer é um comportamento que está profundamente ligado com a estrutura da nossa rotina, né? Tem algumas pesquisas que mostram que os hábitos alimentares, eles são formados de acordo com padrões repetitivos de contexto, ou seja, a nossa estrutura, o que a gente come, no horário que a gente come, vai ser muito bem estabelecido, vai ser basicamente determinado pelo horário, pelo ambiente, pela companhia que nós temos e até mesmo pelo nosso humor. E daí, quando a gente tem uma mudança na nossa rotina, esses, entre aspas aí, gatilhos, eles podem desaparecer ou se reorganizarem. E exemplo disso seria uma mudança de fuso horário, ou novos horários de trabalho, ou uma mudança da companhia. Então, um exemplo que acontece quando a gente fala na mudança de companhia, né, de ter pessoas para comer, é muito real e isso acontece com frequência, principalmente para jovens, né, que saem da casa dos pais, às vezes para estudar em outra cidade, ou igual no meu caso aqui, para morar em outro país, em que antes, na casa dos nossos pais, a gente, em geral, né, sempre comia com alguém, toda refeição é um momento onde você senta ali, você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou até, às vezes, né, com seus avós, com a sua família ali, você senta, você come, conversa, e a partir do momento que você muda, você vai morar sozinho, e daí esses momentos de refeições, você tem que fazer eles, né, sozinho, é realmente uma mudança que parece simples, mas não é tanto assim, porque a gente acaba ligando muito, né, esse fato de você comer com conversar, com dar risada, contar histórias e ouvir histórias também das outras pessoas. E a partir do momento que você tem que fazer isso sozinho, muitas vezes, e eu acho que é bem frequente isso, a gente acaba optando por, beleza, então eu vou colocar aqui um vídeo no YouTube, eu vou ligar a televisão, vou fazer alguma coisa pra não comer num silêncio, né, estranho. Então, acaba sendo uma forma também da gente ver, né, o quão importante às vezes é você estar na companhia de outras pessoas importantes, assim,
assim, de pessoas legais. Mas também aprender que comer ali pode ser um ato um pouquinho mais silencioso, pode ser algo em que você aproveita a comida, você pensa, e não precisa necessariamente ter sempre conversas ou qualquer coisa do tipo. E também tem essa questão de, assim, quando você sai da casa dos pais, geralmente você também passa a cozinhar mais, porque você tem duas opções, ou você cozinha, ou você vai pedir comida em algum lugar, ou se você tá na faculdade, você pode comer no bandejão. Quando eu tava na USP, né, eu optava muito por comer no bandejão, porque era muito barato, e eu basicamente, assim, de vez em quando pedia uma comida ou outra, ou eu me arriscava a cozinhar. E aí que as coisas mudam, porque antes, né, quando a gente tá morando com os nossos pais, a comida, geralmente, é muito gostosa. A minha mãe cozinha muito bem, meu pai cozinha muito bem, meus avós cozinham muito bem, então dá vontade de você comer aquela comida, né, dá vontade realmente nossa, cada dia um prato diferente, uma coisa diferente, poxa, que legal. E a partir do momento que depende de você mesmo pra cozinhar, e você fala pra você mesmo, poxa, eu posso cozinhar ou não posso cozinhar, sabe? Talvez, será que eu tô com tanta fome assim? Você começa a colocar em questão já se você realmente precisa fazer aquela refeição, porque você fala, poxa, mas faz dias já que eu tô comendo a mesma coisa, se eu cozinhar não vai ser tão bom, se eu cozinhar também vai ser uma coisa super simples, vai ser um arroz com alguma coisinha. Será que eu tô realmente com vontade de comer isso? Porque também quando a gente é estudante, né, não dá pra ficar pedindo iFood todo momento. Mas eu acho que também é uma forma de autoconhecimento. De você, nesse momento, você vai descobrir também se você gosta ou não de cozinhar. Você também consegue fazer comidas, às vezes, que você gosta e muitas vezes, às vezes, não eram feitas, assim, né, quando você tava com seus pais, com seus avós. E são comidas, assim, que você gosta. E daí isso pode ser realmente muito decisivo, porque você pode entrar nessa de, nossa, não tô com vontade de cozinhar, vou comer qualquer coisa. E daí a qualidade da sua alimentação vai ser horrível. Você só vai comer, tipo, chocolate, nuggets e miojo. Ou você pode falar assim, poxa, não, agora eu tenho mais controle do que eu posso comer. E também, como eu não posso pedir tanto iFood, eu posso talvez mudar minha percepção e me focalizar em uma comida, em ter uma alimentação mais saudável. Em comer mais salada, em comer mais produtos que eu acho que vão nutrir o meu corpo. Isso eu acho bem interessante, porque em cada mudança de vida, a gente tem mil e uma formas de lidar com essa mudança. Eu acho isso muito legal, porque é uma construção também, sabe? Não é... Muitas vezes, eu lembro que nas minhas mudanças, assim, de cidade, de país, no começo eu sempre exagero pro chocolate, eu sempre exagero pra coisas, assim, super gostosas, porque eu me sinto nessa de, nossa, eu tô morando sozinha, posso fazer o que eu quiser, assim, sabe? Mas depois você fala, nossa, mas se eu seguir nesse caminho aqui, não vai dar bom. não vai ser legal. E daí você vai mudando. Então, é isso, né? Uma parte de amadurecimento, é uma trajetória que a gente acaba percorrendo aí e aprendendo com os nossos erros e acertos. Bom, até uma outra coisa também, essa questão de quando você muda de país, quando você muda de cidade, ou até de supermercado mesmo, né? Uma simples mudança de supermercado. Antes você ia em tal supermercado, mas aí você mudou de casa, agora você tem que ir em outro. Você muitas vezes acaba não sabendo mais qual ingrediente escolher, você não sabe também, poxa, você não sabe onde estão os produtos, você não sabe o que é melhor comprar ou não. Enfim, vira uma bagunça. Quando a gente muda de país, né, a gente não sabe também o que é caro, o que é barato, você não sabe qual produto é bom. É muito uma descoberta. E isso leva tempo, não adianta, né? Não. Pode ser um pouco frustrante, porque as primeiras compras você fala, nossa, mas só comprei coisa que eu não gosto, só comprei coisa ruim, sabe? Nada disso se encaixa, assim, na minha rotina alimentar, no que geralmente eu estou habituada a comer, mas justamente também, né, com erros e acertos, você vai encontrando aos poucos o que te agrada, o que você acha que faz sentido ter ali na sua rotina. E daí, gente, falando agora, né, um pouquinho sobre estudos que falam sobre como essas mudanças de rotina, elas mudam também a nossa alimentação. Nós temos um estudo de 2018 que mostra até que pequenas mudanças, como trocar o turno de trabalho, eles vão alterar não só os horários das refeições, mas também as escolhas dos alimentos, a percepção de fome, de saciedade. E isso eu acho que tem muito a ver também por causa do descanso da pessoa. Se às vezes a pessoa ela se sente mais cansada ou menos cansada, isso muda a forma com que ela come, o que ela come. E daí o fato de mudar o turno de trabalho também, né? Você fala, antes eu tomava café da manhã mais tarde, agora tem que ser mais cedo, então tem que ser um café da manhã mais reforçado. Enfim, são muitas coisas que têm que ser pensadas, né? Quando tem uma mudança desse tipo. E daí também temos um estudo falando sobre aposentadoria, em que eles falam que pessoas que se aposentam, geralmente homens, eles tendem a consumir menos frutas e verduras. E esse estudo sugere também que esses
os homens aposentados, eles tendem a se tornar obesos ao longo do tempo, enquanto que para mulheres o efeito de consumir menos frutas ou verduras não é necessariamente verdade, isso geralmente não acontece. E daí alguns pontos de gatilho, né, que são sugeridos nesse estudo, é de que muitas vezes a rotina de trabalho, ela impõe alguns horários fixos, uma refeição em um local, no local de trabalho ali, na cantina, no refeitório, e quando isso muda, consequentemente, o seu padrão alimentar ele também vai mudar. E além disso, essas refeições que são feitas no local de trabalho, muitas vezes elas são refeições mais balanceadas, mais equilibradas, porque você vai ter ali uma variedade de frutas, de verduras, de legumes que são oferecidos, uma variedade de saladas, de proteínas, carboidratos, são refeições pensadas, né, por nutricionistas. Agora, a partir do momento que você sai do trabalho, que você para de trabalhar, pode levar um pouco mais de tempo, né, para você se adaptar a essa nova rotina. E além disso, a gente volta porque a gente estava falando no começo do episódio de que a alimentação, ela passa a ser algo que depende de você e não algo meio que exterior, né, que é imposto. Então, é algo assim, agora eu tenho que cozinhar para mim, e daí você fala, nossa, mas eu quero cozinhar, não quero, o que eu quero comer? Será que eu como só o que eu quero comer ou eu como o que faz bem para mim? E daí depende muito do seu esforço próprio, né, da sua vontade. Daí essa maior disponibilidade de tempo, ela pode ser usada de diversas formas. Então, a pessoa acaba ficando muito livre, é isso, né? Às vezes quando a gente tem muita liberdade, acaba sendo algo negativo pra gente, se a gente não sabe lidar com tudo isso. E aí, uma outra mudança na nossa rotina que eu queria abordar aqui com vocês é a questão de fazer exercício físico, porque em um estudo também feito com cerca de 2.000, 3.000 jovens adultos, foi estabelecido que após 15 semanas de treino aeróbico, eles observaram que o padrão alimentar desses participantes mudou, sendo que houve uma queda nas preferências de alimentos com padrões ocidentais, né, que a gente fala, que são snacks, fast food, e também houve um aumento da preferência por alimentos que a gente fala aí como uma alimentação mais saudável. E isso eu acho muito, muito interessante, porque a gente fala, nossa, mas eu ia fazer exercício um dia, eu ia fazer caminhada um dia ou 2 vezes por semana, o que isso vai mudar na minha vida, sabe? Não é muita coisa, mas na verdade muda, porque você fazendo esse exercício, o seu cérebro, ele começa a ver, ele fala assim, poxa, a gente tá fazendo esse exercício, a gente tá se movimentando, a gente tá realmente saindo da nossa zona de conforto, e tudo isso pra quê? Pra depois eu chegar em casa e comer qualquer coisa, e assim, é lógico que a gente não perde, né, o exercício que a gente fez, isso é algo que a gente precisa sempre estar refletindo, que o exercício, ele nunca vai ser feito por nada, mesmo que você chegue em casa e coma um fast food, beleza, mas você fez exercício, você teve um impacto positivo no seu corpo, mas mesmo assim, você quer ampliar esse impacto positivo, e isso pode ser feito através da sua alimentação. Eu acho que isso é muito interessante, da gente ver que não é só sobre a questão de fazer ou não fazer exercício físico, não é sobre calorias em si, mas é entender que o nosso cérebro, ele considera tudo que a gente faz no dia a dia na hora de comer, na hora de escolher algo para se alimentar. Então a gente tem que estar atento, né, a todos esses aspectos, porque eles acabam influenciando nas nossas escolhas alimentares. E aí também, até um outro aspecto que eu queria falar com vocês é em relação, por exemplo, às pessoas que se casam. De acordo com vários estudos que já foram realizados aí nessa ótica do casamento, nós temos que o casamento ele tá consistentemente associado a um ganho de peso, em ambos os sexos isso. Esse ganho de peso ele vai acontecer principalmente nos primeiros 2 a 5 anos. E algumas das explicações que podem acontecer é porque quando você se casa, você vai ter mais refeições compartilhadas, você geralmente vai sair também para comer mais, você tem uma mudança no seu estilo de vida, na sua rotina alimentar. Quando as pessoas se casam, geralmente, eu acho que essa preocupação com a estética talvez diminua um pouco, porque antes de se casar, você parece que talvez esteja sempre tentando se afirmar esteticamente, né, querer parecer bonito e tudo mais. E na nossa sociedade, nós temos muito essa ligação entre ser magro e parecer esteticamente bonito. E daí, depois que você casa, é como tipo, não, beleza, agora eu tenho o meu marido, eu tenho a minha esposa, tá tudo certo, e essa pessoa não vai sair correndo, ela vai ter que ficar agora comigo pro resto da vida. Então, acaba perdendo um pouco essa preocupação estética. Então, tudo isso são aspectos que acabam refletindo aí também nas nossas escolhas. E aí, a gente tem até um estudo que eu achei interessante, que analisou mais de 10.000 adultos por mais de 10 anos, e eles falam que pessoas que se casam realmente ganham mais peso do que as pessoas que estão solteiras no mesmo período de tempo. E também, os homens, eles tendem a ganhar peso logo após o casamento, enquanto as mulheres, elas ganham peso, mas isso acontece mais ao longo do tempo. Então, quando a gente tem essa mudança
mudança de rotina, essa mudança de estilo de vida, acaba sendo um evento emocional intenso. E daí isso vai ativar no nosso cérebro partes aí que fazem com que tenha um aumento de cortisol que interfere no nosso apetite e no metabolismo. Essa mudança no nosso apetite, no nosso metabolismo, pode ser tanto de forma que a pessoa ela passa a comer mais, então você tem uma fome emocional de adaptação. Isso é uma coisa que eu particularmente eu sentia muito assim, e até hoje eu sinto um pouco, que é você comer pra meio que se adaptar a essa nova realidade, sabe? É tanta coisa que te demanda energia do seu cérebro, que você tem que pensar, que você tem que refletir, você tem que lidar com tantas emoções, com tantas situações diferentes ao mesmo tempo, que comer parece ser um pouco uma escapatória. Daí você tá sempre com vontade de comer, porque é um local que você se sente bem, que você se sente um pouco na sua zona de conforto. E daí também tem outras pessoas que perdem apetite. E daí tem até uma pesquisa que foi feita em 2020, que mostra que estudantes internacionais, eles alteram significativamente sua dieta, geralmente ali por essa questão da nostalgia alimentar, ou por estresse, ou por solidão. E é um fenômeno que chama Food Home Sickness, que eu não sei muito bem como traduzir isso em português, mas eu acho que seria algo como você sentir saudade da comida da sua casa. E isso é algo realmente que acontece muito, tanto que durante um dos meus estágios que eu fiz em Montpellier, eu tive que fazer entrevistas com estudantes internacionais para entender como que eles mudavam a alimentação deles, como que alterou a alimentação deles quando eles vieram aqui para França. E eu acho isso muito interessante porque muitos estudantes, eles tentavam fazer receitas que eles faziam no país deles para lidar um pouquinho com essa saudade de casa. O fato de, tipo, eu vou tentar fazer coisas que eu comia lá em casa para tentar ter esse sentimento de como se eu tivesse no meu país, né? Então, isso é algo que a gente aprende a lidar com o tempo, mas não é algo fácil, sabe? É algo realmente que demanda energia, demanda você entender muitas vezes por que você tá buscando isso, o que você realmente sente falta, será que é da comida, será que são das pessoas? Só que a gente tem esse pequeno desafio de que quando você muda de país ou de cidade, você também muda a disponibilidade de alimentos, de custos, o ambiente alimentar, como a gente já falou no começo. Isso daí vai te forçar a fazer adaptações. Então, mesmo que você queira repetir a receita que você fazia lá no seu país, lá na sua casa, isso muitas vezes não vai ser possível, porque os ingredientes aqui são diferentes, o gosto desses ingredientes são diferentes, o preço dos alimentos também é algo que impacta muito. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na França, lá em 2022, né, uma das coisas que me impactaram muito, por exemplo, era o preço da carne. A carne é extremamente cara aqui, então eu tive que me adaptar a fazer refeições com menos carnes, então daí pensar em outra forma de se alimentar, pensar em outras receitas. Até outra questão também é o feijão, que no Brasil a gente tem muito costume, né, de comer arroz com feijão, e aqui é muito difícil você achar um feijão bom, assim, e daí você precisa também de panela de pressão, coisa que eu nunca tive aqui, porque eu tenho medo de ter panela de pressão, e daí eu comprava feijão enlatado, mas feijão enlatado também às vezes, nossa, é fogo, né? Assim, não dá muita vontade de comer feijão enlatado. E daí eu buscava por outras fontes de proteína, como por exemplo, lentilha. E é assim, então você vai tentando se acostumar, tentando fazer, se sentir bem, ter uma alimentação boa e de forma que você meio que também continue tentando comer o que você já comia antes, mas se adaptando ao novo. E assim, gente, eu acho que o que eu queria trazer pra vocês com tudo isso, com todos esses dados, essas experiências próprias aqui, pessoais minhas, que eu acabei contando aqui pra vocês, é de falar que nenhuma mudança é fácil, porque tem a mudança mesmo, que tá claro ali, não, eu vou sair da casa dos meus pais para estudar em outra cidade, eu vou me casar, agora eu me aposentei, agora eu tô começando a fazer exercícios físicos, tudo isso tem a mudança clara, objetiva, que você vê ali, mas isso impacta muito na nossa forma de se alimentar, isso não é algo óbvio, é algo que demanda um tempo, demanda semanas, meses, até a gente se acostumar, até a gente se sentir bem nessa nova fase. E é lógico que para algumas pessoas podem ser um pouco mais fácil, para outras um pouquinho mais difícil, mas a gente só não pode desanimar e não pode se render ao fato de sempre falar assim, não, vou comer o que é mais simples, só o que eu quero, porque também tem isso, também vai impactar às vezes na nossa saúde, vai impactar na forma que a gente se vê, porque o nosso corpo ele vai mudar se a gente tem uma alimentação, né, não muito saudável. Então, tudo isso acaba sendo levado em conta, mas não tem que ser algo tipo, não, desde o primeiro dia eu tenho que comer bem, eu não posso ter nenhum erro, eu não posso, sabe, extrapolar. Eu acho que essa mentalidade, ela não pode acontecer porque é impossível. A gente como humano,
é normal que tenha fases onde você fala assim, nossa, não tô conseguindo, não tô tendo controle de nada e parece que a comida é a única coisa que me faz um pouco mais feliz, um pouco mais na minha zona de conforto. E daí você vai se apegar um pouco mais a isso. Mas a gente tem que entender que são fases e essas fases elas têm que evoluir pra melhor, né? É lógico que pra que isso aconteça, a gente pode às vezes até procurar psicólogo se for necessário, ou falar com pessoas ao nosso redor, ou falar com amigos, ou procurar vídeos, podcasts que falem sobre isso para que a gente entenda que não é algo que só eu passo por isso, só eu estou vivendo isso. Não, isso é algo compartilhado pelo mundo inteiro, né? Porque pelas pesquisas que a gente viu, assim, todo mundo passa por essas coisas, mas que a gente saiba aprender com isso e evoluir. Eu quero muito ouvir de vocês se vocês passaram, estão passando por transformações, por mudanças desse tipo, se vocês já sentiram que isso afetou a sua forma de se alimentar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!